seguro auto-use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você. Fala pessoal, fala aí GPS 10, beleza? Vamos falar, sabe do que hoje? Nada de corrida. Vou falar deste carro aqui, ó. El Trabant. Vamos ligar? Mas o som, atenção edição, o som deste motor não é exatamente um vrum vrum de Fórmula 1, é um é, motor dois tempos. Vamos lá, liga, vocês já vão entender. Muito bem, El Trabant, o Trabant. Estamos no recesso do automobilismo. O nosso pessoal aqui do Grande Prêmio que fala de Stock Car já comentou o título do Daniel Serra, a última corrida do ano. Já acabou a Fórmula 1, já esmiuçamos a temporada, falamos de tudo. Então eu quero aproveitar esse que é um dos últimos GP às 10 do ano. Eu ainda tenho na sexta-feira, nós estamos numa escala, gente, tem plantão de GP às 10, todo mundo tem de gravar antecipado, aquelas coisas. O Vitor Martins é um ditador. Então esse é um dos últimos. O meu último do ano vai ser no dia 23 de dezembro, não é? Mas sexta-feira ainda temos mais um para deixar aqui, pingar aqui no nosso canal do Grande Prêmio no YouTube, que já passou dos 50 mil inscritos, hein? Eu nem comemorei, nem fiz festa, nem dei nada de presente, mas enfim. Eu vou falar hoje do Trabant, e porque tem o meu livro aqui que já está prontinho, que já foi entregue àqueles que compraram na pré-venda, né? Foi muito legal porque a gente deu de presente um pôster também, adesivos da Alemanha Oriental, muito bacana. E aí muita gente que recebeu o livro e que comprou o livro me perguntou por que o Trabant, o que tem a ver, o que tem esse carro, esse carrinho, essa coisinha, não sei o que e tal. Mentira, não é muita gente que perguntou, não. A gente sempre fala isso para justificar os temas, mas algumas pessoas sim me perguntaram, tem muita curiosidade para saber por que é que eu fui escrever um livro sobre o Trabant. Na verdade não é sobre o Trabant, é sobre um Trabant, um Trab específico, que é esse aqui, que é o Gerd, que tem nome Gerd der Trab, quer dizer em alemão Gerd o Trab. E o meu é exatamente esse aqui, ó. Igualzinho. E então por que você escreve um livro sobre um carrinho desse, que esse carro aí não é o pior do mundo, eu li aí em algum lugar da internet, que não sei o que e tal. Gente, antes de falar do livro propriamente dito, eu acho que vale a pena contar um pouco da história deste automóvel espetacular, o Trabant. E por que espetacular, né? Só porque eu gosto dele? Só porque ele é esquisito? Só porque ele tem essa carinha aqui que parece estar sorrindo pra gente? Beijinhos. Não é só isso. O Trabant, a gente gosta de carro aqui, né? Então vamos falar de carro. O Trabant é um carro que foi praticamente o único a ser vendido na Alemanha Oriental, um país que existiu de 1949, quando foi fundada a Alemanha Oriental, até 1991, quando o Trabant, até 1989, tá? Quando caiu o Muro de Berlim, né? A Alemanha Oriental durou exatos 40 anos, ela existiu por 40 anos, caiu o Muro de Berlim, houve a reunificação e o Trab foi fabricado até 1991, né? E começou a ser fabricado em 1957. Alemanha Oriental, do que você está falando? O que é isso? Os mais jovens. Gente, é gozado, né? Às vezes eu falo sobre a Alemanha Oriental em palestras, em faculdades, molecada e tal, e eu percebo que uma boa parte das pessoas, ou dos mais jovens sobretudo, não tem nem ideia do que era a Alemanha Oriental, do que foi a Alemanha. Como assim a Alemanha Oriental? Não é a Alemanha só? Rapidinho, para quem não sabe, para quem quer que a memória seja refrescada, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, que durou de 1939 a 1945, a Alemanha foi derrotada. A Alemanha era a cabeça do eixo, por assim dizer, né? Eram 3 países, Alemanha, Japão e Itália,
contra o resto, contra a Rapa, né? Essa foi a Segunda Guerra Mundial, bem resumidamente, claro. A Alemanha foi o país que perdeu a guerra, por assim dizer, né? A guerra no Japão, a guerra no Pacífico, era muito distante do cenário de guerra, do teatro de guerra, do teatro de operações, né? Da Europa. A Itália, ela teve um alinhamento ideológico e militar, mas não sofreu tanto, fisicamente até falando, durante a guerra. O alvo dos aliados era realmente a Alemanha, que era a potência que declarou guerra ao resto do mundo, né? Através do seu chanceler, Adolf Hitler, e para ganhar a guerra era preciso derrotar a Alemanha. E isso aconteceu em 1945, depois da invasão da França, né? Pelo Canal da Mancha, pela Normandia, pelo norte da França. A França já havia sido ocupada pela Alemanha. Os aliados, sobretudo americanos, ingleses, canadenses, australianos, franceses que estavam na resistência, invadiram a Alemanha, a França, perdão, pela Normandia, que é essa região do norte, e a partir dali foram ocupando em direção à Alemanha, ocupando espaço, ocupando territórios. Finalmente, em 1945, a Alemanha se rendeu quando os soviéticos chegaram a Berlim, porque a União Soviética também acabou se aliando aos aliados, né? Foi muito importante a participação do Exército Vermelho, porque a boa parte do esforço de guerra da Alemanha, naquele momento, do dia D, né, da invasão da Normandia, boa parte desse esforço de guerra estava no fronte oriental, tentando subjugar a União Soviética. Os nazistas levaram um cacete do Exército Vermelho e ali a posição na França estava fragilizada, e por isso mesmo que a tarefa acabou ficando menos complicada a partir do dia D, porque os alemães lutavam na União Soviética e acabaram não conseguindo se defender devidamente na França. Bom, enfim, isso é apenas um brevíssimo, muito breve resumo do que foi a Segunda Guerra Mundial. E quando acabou, a Alemanha ela sofreu várias sanções internacionais, né? Uma delas ficou proibida de ter exército, inclusive, né? A Alemanha foi ocupada pelas grandes potências vencedoras do conflito, né? A saber, a Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética, né? O que é hoje a Rússia. O que é isso, União Soviética? A União Soviética era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, cuja maior república era a Rússia. Havia muitas outras, né? Geórgia, Ucrânia, Estônia, Lituânia, Letônia, Cazaquistão, Azerbaijão, enfim, todo aquele lado oriental, né, da Europa, a partir do finzinho da Europa ali para a Ásia. E a União Soviética acabou participando desse rachuncho da Alemanha, né? A Alemanha foi dividida em áreas de ocupação por esses países, né? Uma boa parte dela ficou sob influência da União Soviética. E em 1949, porque de 45, quando acabou a guerra, até nos anos seguintes, né, começou uma outra guerra, chamada Guerra Fria, uma guerra de sistemas políticos, né, os capitalistas de um lado, todo o Ocidente, né, contra os comunistas, a poderosíssima União Soviética e tal. Então a União Soviética passou, ela nesse rachuncho da Europa, ela passou a ter influência e domínio sobre vários países, né? Tchecoslováquia, Iugoslávia, Polônia, Bulgária, Romênia, Albânia e uma parte da Alemanha, Que em 1949, quando a Guerra Fria já estava quente, a Alemanha foi dividida em duas. Uma parte da Alemanha, a Alemanha Oriental, mais para o leste, sob controle ou sob influência dos regimes comunistas, né, da União Soviética, basicamente, e a Alemanha Ocidental, né, a Alemanha capitalista, por assim dizer. Isso aconteceu em 1949. Tudo isso para chegar nesse carrinho aqui. A Alemanha Oriental era um país pobre, de uma certa forma, com uma economia bastante prejudicada por conta da Segunda Guerra Mundial. Houve o Plano Marshall, aplicado pelos Estados Unidos
que ajudou a Alemanha Ocidental a se reerguer, a economia da Alemanha Ocidental a se reerguer, mas as coisas eram mais difíceis do lado da Alemanha Oriental. Na Alemanha Oriental, depois da guerra, quando houve essa divisão, ficaram várias fábricas de um monte de coisa, né, que pertenciam à Alemanha, e entre elas fábricas de automóveis. Boa parte das fábricas, inclusive da Auto Union. A Auto Union, as 4 argolas, já contei essa história para vocês várias vezes, Audi, Horsch, DKW e Wanderer, né? A Auto Union foi refundada na Alemanha Ocidental, deu origem depois, foi comprada pela Mercedes, foi comprada pela Volkswagen, deu origem à Audi, porque a Auto Union detinha os direitos sobre os nomes dessas 4 montadoras que se juntaram em 1932, formando a Auto Union. Muito bem. Entre as fábricas que ficaram do lado oriental, ficaram fábricas do DKW, da Auto Union, que fabricava os pequenos DKWs com motores de 2 cilindros, regime 2 tempos, né? E essas fábricas foram incorporadas pelo governo recém-criado da Alemanha Oriental, que montou uma grande estatal, a IFA. Eu vou ler o que quer dizer IFA, eu só preciso ler mesmo o que quer dizer IFA, porque é uma dessas siglas monstruosas. É uma abreviação para Industrieverband Fahrzeugbau, Associação das Indústrias para a Fabricação de Veículos. A IFA era uma grande estatal que fazia carro, basicamente. Carro, trator, caminhão, ônibus, patinete, motocicleta, o que fosse preciso. E um dos carros fabricados pela IFA foi o Trabant. Como é que surgiu o Trabant? O Trabant surgiu da necessidade do governo da Alemanha Oriental de oferecer à sua população a possibilidade de comprar um automóvel, já que a Alemanha era um país que não tinha divisas, inclusive a moeda era muito fraca, para ficar importando carro, né, de outros países. Então, estabeleceu-se lá um projeto para se fazer um automóvel barato, que fosse simples, de manutenção muito simples, que aguentasse o tranco. Só que um dos grandes problemas da Alemanha Oriental era a falta de aço, metal mesmo, para fazer chapa de automóvel, para fabricar automóvel. E então, os engenheiros da IFA, que foram, deixa eu ver o nome do nosso amigo aqui, que foram comandados pelo, um momentinho só, que foram comandados por um engenheiro chamado Werner Lang, eu devia saber o nome dele de cor, né? Inclusive porque eu o conheci, conheci no encontro de Trabant, é verdade isso. Werner Lang, esse engenheiro, que foi um cara que desertou do exército, olha que legal, do exército nazista, desertou para lutar com os partisanos italianos, né, contra o fascismo. Olha que barato a história do Werner Lang. Quando acabou a guerra, ele voltou para a Alemanha e tudo mais, e se formou em engenharia e foi trabalhar na IFA. E ele e os seus engenheiros desenvolveram um material chamado Duroplast, que nada mais é do que uma manta de algodão. Os caras olha só, não tinha aço, não tinha como importar aço. Então, a Alemanha desenvolveu esse produto, a Alemanha Oriental, era algodão reciclado que vinha da União Soviética, de roupa velha, de cueca rasgada, com resina plástica que sobrava, um tipo de resina que sobrava da fabricação de tintas na própria Alemanha Oriental, da indústria química. E aí juntaram aquele troço, prensaram, não sei o quê, faziam uma manta, uma coisa, alta temperatura, e só surgiu esse material chamado Duroplast, que é uma espécie de plástico, basicamente é um plástico. Menos fibra de vidro, mais plástico. A gente está acostumado com carros no Brasil como Puma, Miura, Adamo, né? Carros de fibra de vidro, mas isso não era exatamente o que se fazia na Alemanha Oriental. Era um tipo de fibra de vidro, lembra fibra de vidro, mas na verdade era um plástico. E esse plástico era muito resistente, e com esse plástico os engenheiros faziam capô, painéis de paralama, porta, capota, paralama traseiro, porta-mala, tudo. Isso aqui era tudo de plástico. Tudo isso montado sobre uma estrutura metálica. A estrutura do carro era metálica, né? E pegaram os motorzinhos que tinha lá. Sobrou o que aí? Tinha uma fábrica aí da DKW. O que eles faziam? Tem um motor aqui de 2 cilindros, 2 tempos. Deixa eu ver o tamanho desse motor. Quanto que é a capacidade dele? 600 bravos centímetros cúbicos de cilindrada. É isso aí mesmo. E espetaram no Trabant. Pena que isso aqui não abre o capô. E esse carro foi fabricado
de 1957 até 1991. Com essa carroceria, a partir de 1964. Essa carroceria não mudou de 64, o ano que eu nasci, até acabar a Alemanha Oriental, até a reunificação em 2001. Em 91, perdão. Nos últimos 2 anos, o Trabant, inclusive, houve uma tentativa de fazer com que ele sobrevivesse no mercado, mas não dava, né, gente? As pessoas começaram a jogar fora os carros, foi uma coisa. Logo depois que caiu o muro, vocês precisam ver que, isso eu lembro bem, fui muito para a Alemanha naquela época, os caras jogavam fora os carrinhos, né? Jogavam em lixeira, jogavam nas caçambas, porque não tinha o que fazer. Houve uma injeção de grana ali na reunificação, a Alemanha Oriental, a população começou a comprar outros automóveis, outros carros e tal, chegaram a botar um motorzinho de Volkswagen aqui, motorzinho do Polo 1.1, 4 tempos, uma graça, eu sou louco por um Trabant assim, um dia eu vou ter, mas não deu, enfim, durou 2 anos e acabou. É importante porque esse carrinho aqui, quando caiu o Muro de Berlim, foi a primeira coisa que o mundo ocidental viu atravessando a fronteira. Com as famílias alemãs, indo conhecer Berlim, basicamente, conhecer Berlim Ocidental, porque Berlim, a capital da Alemanha, ficou encravada no território da Alemanha Oriental, mas foi dividido em 4 também, metade oriental e as outras 3 partes ocidentais sob controle dos franceses, americanos e ingleses. Então, isso aqui virou um símbolo, esse carro é um símbolo da Guerra Fria, é um símbolo de uma era em que o mundo era dividido em 2, e literalmente, porque havia um muro em Berlim dividindo a cidade e dividindo, portanto, o Ocidente do Oriente, simbolicamente falando, né? Então é incrível a história do carro, porque as pessoas esperavam anos para conseguir comprar um Trabant, 14, 15 anos, a produção era muito artesanal, era difícil de fazer, não tinha robô, essas coisas todas, e o Trabant acabou sendo o grande, o único bem assim, de luxo que os alemães orientais podiam comprar, né? A Alemanha Oriental era um país que tinha uma ideia excepcional, pelo menos eu gosto muito dessa ideia, né? Era um país que tinha pleno emprego, era um país em que as mulheres eram empoderadas, podia divorciar, todas elas trabalhavam, educação dos 11 meses até acabar, habitação para todo mundo, programas maciços de industrialização. Então agora tinha um monte de defeito, claro. Primeiro, os poderosos, os políticos, que são sempre filhos da puta em todos os regimes. Segundo, a falta de liberdade no país, a Stasi, a polícia política que vigiava todo mundo. Sugiro, inclusive recomendo o filme A Vida dos Outros, para vocês entenderem o que era isso. Falta de liberdade de expressão e tudo mais. Mas tem gente que viveu esse período, né, que tem muita saudade, né, de uma certa estabilidade, da ausência da competição pelo ter mais, essa coisa toda. Enfim, tem coisas boas, tem coisas ruins, mas enfim, o Trab foi um símbolo desse país, um símbolo, e era o que as pessoas podiam comprar. E Trabant é uma palavra que quer dizer, tem o significado de satélite, mas satélite no sentido de estar sempre perto de você, sempre ao seu lado, o grande companheiro, o bom amigo, né? E era isso que queria dizer o nome Trabant, fabricado pela Sachsenring, na cidade de Zwickau. A fábrica hoje está lá fazendo peças, componentes para Porsche, para BMW e tudo isso. Eu contei toda essa história do Trab para falar que o meu livro conta essa história também, mas relata a viagem que eu fiz pelo leste europeu com o Trabant em 2009, 10 anos atrás. E eu lancei o livro porque a gente passou agora pelo 30º aniversário, em novembro, né, da queda do Muro de Berlim, e eu achei que cabia. Vocês que acompanham aqui já viram, às vezes não tinham visto ainda o livrinho em si. Eu tinha mostrado só a capa, mas o livro tem caderno de fotos, olha que legal. O máximo. Tá muito bacana, tá muito gostoso. Tem o prefácio do Gerd Wenzel, de outro Gerd. O Gerd Wenzel, jornalista conhecidíssimo, todo mundo sabe. Tchau, tchau! Grande Gerd, grande figura. Um dos maiores jornalistas do Brasil. Alemão, nascido na Alemanha Oriental. Tem o prefácio dele, do Gerd, como eu disse, tem a orelha assinada pelo meu grande amigo Jason Vogel, jornalista do Globo, o cara que melhor conhece a história da indústria brasileira, né, da automobilística e de carros em geral, um apaixonado e tal.
E, enfim, é bacana e eu tô sugerindo... Nossa, 20 minutos já de vídeo, vão me matar. Sugiro que vocês comprem. O link para comprar tá aí na descrição, tem de comprar direto na editora. A pré-venda já foi, né? Então os presentes, os brindes já foram, aí paciência. Mas se vocês quiserem comprar e ler a história de Gerd der Trabe e as minhas histórias com esse carro, é só entrar aí no link da Gulliver Editora, que publicou o livro, que lançou o livro. E quem sabe vocês conseguem até receber rapidinho e pode ser um bom presente de Natal, auto presente ou para alguém, tá bom? Gerd der Trabe, a história do Trabant, esse carro espetacular, pequeno, leve, não gastava nada, né? E as histórias sobre o Trabant são muito boas no mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia, a maior turnê de rock da história da humanidade, Zou TV, é isso? Do U2, é isso mesmo. Do lançamento do disco Achtung Baby, tinha um monte de Trabant pendurado no palco, assim, iluminando os músicos e tudo mais, a banda, é sensacional. É um símbolo pop, E eu tive as minhas historinhas com ele, me apaixonei por esse carro. Tá bom? Espero que vocês gostem se vocês comprarem. Sexta-feira eu volto falando de corrida de novo. A pausa, né? Chega, vamos desacelerar um pouquinho. Vamos andar a 90 por hora, que nem meu Travizinho, coisa linda. Tchau!